explicação. Então vale a pena, Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre blockchain. Não há dúvidas de que o blockchain é um termo da moda. Qualquer um que queira parecer inovador em tecnologia pode, entre uma ideia e outra, dizer que o blockchain resolve esse ou aquele desafio. O problema é definir, de fato, como funciona essa tecnologia que existe há mais de 10 anos. A blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Complicado de entender? Nós vamos explicar para vocês durante o programa. A tecnologia foi usada pela primeira vez como base para o Bitcoin, a primeira criptomoeda criada no mundo. Mas suas aplicações não se restringem só a isso. A tecnologia pode ser usada em qualquer situação que envolva um intermediário ou várias partes que não confiam umas nas outras. Dá, por exemplo, para transferências internacionais de dinheiro entre instituições financeiras, processo que tradicionalmente é demorado e envolve vários intermediários. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a prefeitura usa o blockchain para registrar o estacionamento rotativo na cidade. Há ainda experiências de uso do blockchain para rastrear a produção de um alimento. O cliente poderia, por exemplo, escanear um QR Code na embalagem e acessar informações como local e data de produção, embalagem e transporte. Outro uso seria registrar documentos sem a necessidade de um cartório ou até mesmo contabilizar os votos dos cidadãos em um blockchain. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Eduardo Diniz, que é professor doutor da Fundação Getúlio Vargas, EASP, e Denis Rodrigues, que é gestor público do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Tá certo isso que eu falei, assim, são muitas as aplicações, né? Eu não sei se é do blockchain ou da blockchain, né? Tem gente que fala do, tem gente que fala da blockchain. Fala um pouco para a gente da importância, né? Vamos começar. Eu sempre gosto de fazer aquele exercício de futurologia, mas esse programa acho que está todo, né, no presente e no futuro, hein? Qual que vai ser a importância do blockchain de agora em diante para as próximas décadas, professor? Olha, na verdade, acho que é importante as pessoas entenderem que o blockchain ele é uma alternativa aos modelos que a gente tem de validação de registro com base numa autoridade centralizada, né? A gente pode chamar isso do terceiro idôneo. Quer dizer, quando eu quero fazer uma transação com alguém, qualquer que seja, eu quero deixar registrado algum evento que aconteceu de qualquer natureza, né? A gente sempre precisa de uma autoridade para validar isso. Esse é o nosso modelo tradicional. Ou de uma terceira pessoa ali. Né? Exatamente. Geralmente a gente pode chamar isso de um terceiro idôneo. Geralmente, por exemplo, eu quero vender uma casa para você, né? Quer dizer, eu conheço a casa que eu estou vendendo, você que quer comprar a casa também conhece a casa. Vai precisar de um corretor de seguros. Vai precisar de uma pessoa, de uma imobiliária, né? De alguém que tem um registro. Quer dizer, alguma pessoa que, na maioria das vezes, nunca viu essa casa que eu moro e que você quer comprar, que nós dois conhecemos, esse terceiro idôneo, ele tem esse caráter. Como ele não tem interesse nessa transação que nós estamos fazendo, ele é quem autoriza essa transferência de registro. Esse é o nosso modelo tradicional. O blockchain, ele parte para uma alternativa onde você coloca uma quantidade maior de envolvidos no processo e de gente que tem realmente a ver com aquele contexto onde está sendo efetuado aquele registro. Dá para explicar na prática para o pessoal que está em casa, assim, a pessoa que não conhece, que conhece pouco de tecnologia, dá para a gente dar uma explicação assim mais, vamos dizer assim, mais simples para o pessoal em casa entender? Acho que o professor já explicou um pouco isso, né? Mas assim, são blocos, né? Como é que funciona isso? Porque nem eu consegui entender direito essa história dos blocos. Acho que tem 4 componentes. O que o blockchain não é de fato uma tecnologia, ele é uma lógica de você implementar diferentes tecnologias, né? E tem 4 elementos que caracterizam o blockchain. O primeiro elemento é o que a gente chama de o livro de registros distribuído, né? A gente está acostumado, né, quando você tem essa ideia do terceiro idôneo, esse terceiro é o que é responsável pela guarda do livro de registros. Agora, o blockchain ele parte do princípio que se você tem uma comunidade envolvida, então todos da comunidade vão ter acesso a esse livro de registro. Então, esse livro de registro é um livro aberto e transparente para todo mundo que está envolvido.
Então, esse é o primeiro elemento, é esse livro de registros distribuído. No jargão do blockchain, a gente chama esse livro de registros de ledger, né? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é uma regra de validação. Quer dizer, no sistema, o terceiro idôneo, que é um validador só, você não precisa ter uma regra de validação, que a regra de validação é a confiança que você tem nesse intermediário idôneo. No blockchain, como você vai ter um processo de validação que envolve um grupo de pessoas ou elementos ou de informações que vêm de sistemas diferentes, você tem que estabelecer uma regra. Qual que é a regra? Isso a gente chama de regra de consenso. Então, esse segundo elemento do blockchain é a regra que estabelece o critério de validação. Ou seja, uma coisa só entra para o livro de registro, esse livro de registro distribuído, ela só vai ser registrada nesse livro distribuído se passar por uma regra. Ou seja, sei lá, se você tem um conjunto de 10 pessoas e por acaso você, por exemplo, estabelece que precisa de 5 para validar, então a regra é essa. Né? Então, uma regra de consenso. Então, esse é o segundo elemento. O terceiro elemento, que dá o nome... Esse segundo elemento é igual reunião de condomínio. Hein? Exatamente. Para explicar mais simples. Você tem que ter a regra de validação. Tá. A regra de validação do condomínio é assim, a primeira convocação é para todo mundo, a segunda é... Essa é uma regra de validação. É tipo isso, tá bom. Tipo uma regra de validação. Qualquer uma regra. Mas a gente chama, no jargão do blockchain, de regra de consenso. E a terceira? A terceira é o que dá o nome cripto, né? Quer dizer, uma vez que você validou uma informação, vai anotar ela num livro de registro, você criptografa essa informação de tal forma que essa informação não possa ser alterada ao longo do tempo. Então, tem uma criptografia envolvida. Por isso que vários processos ligados ao blockchain, por exemplo, né, que chama criptomoedas, né, ou criptovalidação, porque sempre tem um sistema de criptografia. Esse é o terceiro elemento. O quarto elemento do blockchain é o que a gente chama de contrato inteligente, porque esses processos nunca são isolados. Quer dizer, você faz um processo de validação para acontecer um outro processo. Então, você dispara um processo automaticamente. Vou tentar dar um exemplo mais completo para a gente entender. Por exemplo, imagina que a construção de uma escola, né? Um processo de construção de uma escola, uma prefeitura quer construir uma escola, por exemplo, e aí a prefeitura contrata uma empreiteira para fazer isso. No contrato que a prefeitura estabelece com a empreiteira, teve um processo de licitação, tudo, mas no contrato que vai ser estabelecido, está lá indicado, por exemplo, a prefeitura faz um primeiro pagamento para a empreiteira começar a obra. Aí, quando estabelecer o alicerce, faz o segundo pagamento. Quando levantar a parede, faz um terceiro pagamento. Então, tem igual uma obra em várias fases. Exatamente. Né? Isso está escrito, esse é o processo. Como é que você sabe que tem que fazer o pagamento? O processo de pagamento é o seguinte, tem um terceiro idôneo, que é o fiscal da prefeitura. O fiscal vai lá com uma tabela de medição e vai lá e fala assim, não, já foi feito o alicerce. Aí foi feito o alicerce, esse fiscal pega essa informação, vai para a Secretaria de Obras. Na Secretaria de Obras, isso entra numa fila, o diretor de obras, em algum momento, vai autorizar isso, joga para a diretoria financeira da prefeitura. A diretoria financeira põe isso numa fila, avisa para o banco que tem que pagar. Né? Acontece o seguinte, não estava escrito nada disso no contrato. No contrato estava escrito outra coisa. No contrato estava escrito o seguinte, quando tivesse o alicerce ponto, soltava o segundo pagamento. E esse terceiro idôneo, esse fiscal da prefeitura, qual é o envolvimento, interesse que ele tem nessa obra, nessa escola? Vamos pensar como faria esse mesmo processo com blockchain. Você criaria um sistema de validação onde você envolveria todas as pessoas interessadas. Quem é interessado na construção da escola? A delegacia de ensino, os professores, os pais de alunos, a vizinhança, todo mundo faria parte disso. Cria-se uma regra específica para criar a validação. Essas pessoas, quando que estão lá passando na rua e estão vendo a obra e tal, essas pessoas validariam esse processo. Quando esse processo fosse validado, ou seja, quando, segundo essa regra de validação, foi confirmado que o alicerce está pronto, não tem que passar por várias etapas. Automaticamente, o pagamento da prefeitura para a empreiteira já teria que acontecer. Isso a gente chama de contrato inteligente. Tá certo. A gente tentou explicar o que é blockchain. Se você em casa não entendeu o que é blockchain, vai entender daqui a pouco. Né? A gente vai falar agora do principal do blockchain, que são os usos dessa tecnologia, a importância dessa tecnologia para o mundo que a gente está vivendo, esse mundo mediatizado.
né? Vamos falar um pouco dos usos. Assim, um uso que me chama a atenção, que eu já até fiz matéria sobre isso, é na agricultura, né? Que o blockchain ele serve para rastrear aquele alimento. Então, qual fazenda que ele saiu, quem transportou, aonde que ele foi armazenado e como que ele chegou ali vamos colocar, no sacolão no supermercado. Vai ter um QR Code, você vai lá, né, com o celular, mira em cima do QR Code e ali você vai saber todo o trajeto, toda a origem daquele. Eu quero comprar, sei lá, tomate no supermercado. Você vai lá, tem o QR Code, eu coloco em cima e a partir disso eu vou saber de onde que veio o tomate, quanto tempo que ele foi transportado, vou saber assim, informações básicas do que eu estou comprando no sacolão no supermercado. Esse é um uso muito bacana, gente, né? Sim. Quer dizer, é uma tecnologia que está sendo amplamente usada na agricultura, por exemplo, né? Sim, por exemplo, só para pegar um exemplo da área de agricultura, mas de pesca, né? Vamos imaginar que você pescou um peixe. Você tem, no local onde você pesca o peixe, um barco, a posição do barco está monitorada por um GPS. Essa informação entra no blockchain, entra no livro de registro. E é uma informação que está validada, porque foi autorizada. Dentro dessa regra, a posição do GPS do barco é uma informação que vai para o livro de registro. Aí o barco vai até a distribuidora, onde ele entrega o peixe lá, e esse peixe depois vai para o varejo. Aí você pode monitorar, por exemplo, por causa do que você sabe do momento onde foi pescado o peixe, do momento que ele chega na distribuidora, quanto tempo demorou. Você pode até ter um sensor de temperatura no próprio barco, quando o peixe sai da água, quanto tempo que ele fica e qual a temperatura que ele é armazenada nesse período. E aí assim vai, do distribuidor para o varejo, do varejo, o transporte do caminhão, quanto tempo o peixe ficou em transporte, sobre que temperatura. Cada uma dessas informações vão entrar no blockchain, no livro de registro desse peixe. Quando você vai comprar o peixe, você vai lá no QR Code, você vai checar todas essas informações. E não só o peixe, não só o tomate, mas outros produtos também que fogem da agricultura. Denis, você fez um trabalho, você está fazendo aí doutorado, né, na FGV, falando um pouco sobre o blockchain na administração pública, né? A gente está numa casa legislativa, esse seu trabalho interessa diretamente aqui à Assembleia Legislativa, né? E também outras administrações públicas, né? Não só no Brasil, mas de uma maneira geral. Fala um pouco do seu trabalho e a importância do blockchain na administração pública. Então, eu acho importante essa pesquisa do blockchain, porque é algo novo e às vezes fica algo meio etéreo, né? Para que serve, como pode ser usado. E os governos também, não só no Brasil, mas pelo mundo também estão procurando entender essa tecnologia e verificar como pode ser utilizada. A gente tem um exemplo muito forte na Estônia, outros governos já estão copiando, né? Fala pra gente, conta pra gente. Bom, a Estônia foi um dos primeiros casos, né? Pra quem não sabe, a Estônia é um país pequenininho, lá do leste europeu, né? Entrou tem pouco tempo na Comunidade Econômica Europeia. Daí a importância da Estônia, da gente estar citando esse exemplo, que ela faz parte do mercado comum europeu. E a Estônia teve um problema sério de ataque cibernético também, e o que fez ela investir bastante em tecnologia e querer se tornar hoje um expoente de governo eletrônico, né? E um dos primeiros casos foi justamente na área de saúde, onde eles pegaram e colocaram a plataforma deles todas em blockchain, inclusive de saúde. Então, qualquer cidadão hoje tem acesso aos seus dados via internet, com blockchain, com todas as informações de exames, tudo. Então, qualquer médico que ele for, consegue ter o histórico dele, inclusive para poder melhor diagnosticar ele. Então, esse investimento foi interessante. E eles partiram para outra aplicação, que também é bem interessante, que eles criaram como se fosse uma certificação de cidadão da Estônia, que é feito pela internet, que também está sendo gravado numa rede blockchain, que é quase a possibilidade como se você se tornasse um cidadão da Estônia, a partir de envio de dados, informações e registros e documento, tendo pouca parte de contato físico, talvez com o consulado, para você entregar algum documento, né? Tem uma etapa, mas que você vira um cidadão da Estônia. E com isso você consegue abrir empresas, por exemplo, na Estônia. E tudo isso também é gravado num ledger, como o professor Diniz disse, ou seja, dentro da blockchain também, do blockchain. E aí você consegue acessar o mercado europeu, por exemplo, né? Se uma pessoa abre empresa, normalmente empresas digitais, que é um dos focos da Estônia, ter essa ideia de desenvolvimento digital, de você construir empresas e aí você tem acesso ao mercado europeu, porque você está dentro de um país europeu com uma empresa digital. E, ou seja, se eu quiser fornecer para
para a França, para a Espanha, para outros países da União Europeia. Por você estar lá, é mais tranquilo, eu posso dizer, olha, eu posso abrir uma firma na Estônia, por exemplo, dizer, olha, eu estou baseado na União Europeia e tal. Agora, isso também ajuda a diminuir a burocracia, né? Principalmente no registro do cidadão, unificar. Vamos transferir para cá, né? Um registro, blockchain serviria para juntar, por exemplo, a identidade, CPF, a carta de motorista, número do PIS. Ótimos exemplos. Enfim, várias outras numerações. Sim, porque, na verdade, aquilo que o professor Diniz estava dizendo é que a gente, em vez de ter o cartório, que a gente tem um cartório imobiliário, que a gente tem um cartório de trânsito, que é o Detran, por exemplo, que é esse terceiro... que é esse terceiro que dá a confiança no processo, na transferência ou na existência do documento. Não vai precisar dele mais. Em tese, você não precisaria. Você poderia ter isso tudo dentro de uma blockchain, criando as regras de validações e tudo mais, né? Ou seja, se um dia a gente tiver blockchain no carro igual da Estônia, ufa, vai ser o fim dos cartórios, vai ser o fim de ter que ir lá no cartório, pegar aquela fila, esperar. Isso é na teoria, né? Na prática, a gente tem várias questões sociais, políticas e enfim, legais que impactam, né? Até o nosso modelo de gestão pública, que tem ainda uma tradição burocrática de controle, nesse sentido a gente precisaria revisitar e atualizar para adequar, mas um dos exemplos é esse, né? Inclusive a própria literatura científica vem falando, olha, uma das aplicações de blockchain, por exemplo, para documentos de veículos, que é algo exatamente como cartório. Então, você ter o cartório onde você vai, você poderia ter todo o registro lá, e aí a gente ainda tem outro problema, porque a gente tem os municípios, os estados, cada um com as suas competências. Então, se eu tenho um carro de um estado e vou mudar para outro, eu preciso de integração. E aí tem que fazer aquela transferência. Exatamente. Se fosse tudo numa base distribuída, onde todos os estados tivessem acesso, né, mais facilmente não tivesse, fosse algo muito mais integrado do que a gente tem hoje, seria muito mais fácil para transferir, inclusive para evitar fraudes ou evitar problemas com pontuação, multas e tudo mais, né? Faria essa parte do serviço cartorário digitalmente. E essa é a base da sua pesquisa? É conhecer quais são os usos de blockchain em governos, não só no Brasil, mas pelo mundo também. Para reduzir a burocracia. Então, quais são esses focos? Porque assim, o discurso é muito esse, né? O blockchain pode salvar, pode melhorar, diminuir, mas vamos ver na prática como isso está sendo adotado. Tem alguns bons casos, como esse da Estônia também, mas tem alguns casos... Que outros países já estão copiando, exatamente, né? Fazendo uma pesquisa. A gente tem casos que estão tentando aplicar também na Europa, por causa da compra e venda de bens, que tem uma facilidade entre países, mas você tem toda uma questão de imposto, quem paga quem compra, quem paga quem vende, e depois na transferência. E aí você pode colocar numa cadeia também de blockchain para você evitar a fraude, que a pessoa fale que pagou uma coisa, mas pagou um valor diferente. Então, até entre os países, para você administrar os gastos, os impostos, você consegue fazer isso com uma rede dessa. Então, assim, você pode desde uma coisa mais simples, que é você só fazer a rastreabilidade, que é ok, porque blockchain te dá essa permissão por causa dos blocos, que eles vão encadeando as informações e vinculando, que nem o professor disse, usando até questões de IoT, né, de internet das coisas, você coloca sensor de temperatura, sensor de GPS, para você ir colocando essas informações e agregando ao produto que você está monitorando ou acompanhando. Professor, falando em internet das coisas, a gente está falando de 5G, né? Que o 5G está chegando aí. No Brasil, a tendência é que ele chegue em 2022, 2023, né? E aí, o blockchain vai ser uma tecnologia que vai se integrar bastante à tecnologia do 5G, né? Como eu disse, assim, o blockchain não é em si uma tecnologia, ele é uma prototecnologia, né? Então, ele se integra em qualquer outro modelo de tecnologia. Ele estabelece uma lógica, né, baseada nesses 4 princípios, só para recuperar, né? O livro de registro distribuído, a regra de validação, né, já que você vai ter uma validação descentralizada, não num único elemento, mas em vários, a criptografia e o contrato inteligente, que é o que conecta as várias blockchains. Né? Quer dizer, você tem um blockchain para um processo, validou, registrou, criptografou. Aí isso dispara um outro processo através de um contrato inteligente e assim vai. E a partir do 5G, o blockchain vai entrar na nossa vida de uma maneira muito forte? Vai ser muito mais fácil, na verdade, porque o 5G ele coloca uma plataforma de tecnologia e de comunicação muito mais rápida. Então, por exemplo, se você pensar um sistema de validação onde você tem que envolver muita gente, né, então esses processos todos vão ficar mais fáceis com uma plataforma 5G. Né? Então, assim, portanto, as possibilidades de uso do blockchain vão aumentar, porque as dificuldades operacionais de você fazer essas implementações vão diminuir. A boa notícia para mim, gente, ouvindo vocês aqui,
é que vai acabar, pelo menos na minha cabeça, me corrijam se eu estiver errado, vai acabar essa burocracia que a gente vive hoje, assim, né? Governamental e fora dele também. A ideia muito importante do blockchain é o seguinte, hoje, só para pensar na questão da identidade, e você pode pensar na mesma coisa, ou seja a identidade, ou seja o automóvel, ou seja o seu imóvel, quer dizer, você tem sempre alguém que tem que olhar sobre esse objeto. Quer dizer, você, por exemplo, você não consegue entrar num avião sem mostrar um pedaço de papel. Sem ter lá o agente validador que era o moço. Na verdade, você não pode provar que você é você. Quem vai provar que você é esse pedaço de papel que é o seu agente, que foi validado, né, num sistema de registro. E a tecnologia já faz isso automaticamente. Exatamente. A vantagem de você ter feito isso, por exemplo, quando você nasce, você faz o seu primeiro registro. Então é como se você fosse sempre carregando o seu blockchain. Quanto mais passa o tempo, mais coisas você faz. Pensa, por exemplo, no processo educacional. Essa pode ser uma mudança importante que o blockchain vai criar também. Hoje a gente tem um processo chamado diploma. O que é diploma? Na verdade, diploma é uma coleção de registros. Quer dizer, você fez uma disciplina, porque naquela disciplina você fez diversos trabalhos. Você imagina que cada uma dessas coisas pode ser registros, e são registros que são automatizados. Então, ao final de todo esse conjunto de coisas, o diploma já está automaticamente pronto, né? O registro de saúde, né? Você hoje tem o seu registro da sua informação de saúde, você vai num posto de saúde, tem uma informação sua lá. Você vai num hospital, tem uma informação sua lá. Agora, você não tem essa informação. Quem tem essa informação são esses organismos que guardam informações sobre você. A diferença é que o blockchain inverte isso. Você passa a ter ser dono das suas informações. Você democratiza. Então aí. Você tem, sei lá, um cartãozinho seu de saúde, que cada um desses episódios que você faz, uma consulta num médico, uma visita numa farmácia, isso aí vai sendo tudo registrado no seu cartão e no seu blockchain. Então, a sua informação de saúde não está mais custodiada por uma instituição. Tá? Ela está com você. E você tem a liberdade de autorizar a consulta a essa informação segundo o seu interesse. Você pode escolher qual é a informação sua que está disponível. Agora, duas questões aí, né? E se eu perder essa informação? Essa informação ela é distribuída. Você pode perder o cartão, mas a informação é igual você tem hoje, por exemplo, no seu e-mail. Como é que você acessa seu e-mail, né? Você acessa seu e-mail do seu telefone, do seu computador, não interessa. Se eu esquecer a senha, tem um protocolo lá de revalidação. Exatamente. Então você pode tem sempre um mecanismo, essa informação vai estar sempre protegida e você vai ter que recuperá-la. Agora, você é o dono da informação. Isso é importante também no crédito. Hoje, por exemplo, quem sabe a informação sua de crédito, que vai dar é a instituição que dá o crédito. Só que você é uma pessoa que está no mercado, atuando constantemente, então você tem várias informações suas. Hoje a gente está discutindo a questão do cadastro positivo, por exemplo. Você imagina que toda essa informação vai estar no seu blockchain. Existe lá uma pontuação hoje da Serasa, né? Exatamente. O que vai acontecer é o seguinte, você com essa informação, você dono do seu histórico, né, financeiro, você vai de uma instituição... Loja, vai numa instituição... Quero comprar um carro, por exemplo, você, por exemplo, quer um empréstimo, né? A instituição ela não vai ter que checar nos registros dela a sua informação. Ela vai checar no seu blockchain qual que é o seu perfil de Então, gente, pelo que eu estou entendendo, isso é uma mudança na lógica de como a sociedade funciona. Aliás, a grande dificuldade do blockchain não está na tecnologia, está nos modelos organizacionais. A gente, quando senta para pensar qual que é o modelo organizacional, automaticamente a gente já põe quem é o responsável. O blockchain não tem o responsável. Ele parte de uma lógica de controle social. Então, quem está envolvido? Todo mundo está responsável. Não tem aquele que vai responder se der. E se der errado? Aquele grupo é o responsável. Precisa atualizar as regras, precisa rever o processo. Agora, e se eu não quiser fornecer os meus dados? Se eu quiser manter ali a descrição... Porque isso também, pelo que eu estou entendendo, isso também aumenta o controle. A partir do momento que está tudo centralizado... Mas você vai ter chave pública e chave privada. Isso. Você pode... A chave pública é aquela informação que você vai conceder para qualquer um ter essa informação. A chave privada você vai selecionar. Então, assim, por exemplo, para mostrar uma identidade, né? Um exemplo que é bem interessante. Quando você vai, por exemplo, hoje entrar num lugar, né, sei lá, que as pessoas pedem identidade, por que o cara tem que saber o nome da sua mãe? Que é o que você entrega lá. Informação extra. É uma informação que ele não precisa. Por que ele tem que ter essa informação? Então, você pode discriminar
qual é a informação? É idade, por exemplo? Eu quero saber, só pode entrar, então eu só vou liberar na chave pública a informação de idade. Não preciso saber o nome da minha mãe, do meu pai, meu endereço, porque essa informação toda, eu fico entregando toda ela num pacote. No blockchain, eu posso selecionar qual é a informação que eu quero entregar para qual pessoa que está olhando aquela informação. Mas imagino que essa informação não está imune ao ataque de um hacker, por exemplo. Isso nunca vai estar, mas a questão toda é o seguinte, ela está protegida por criptografia. Então, que é uma proteção melhor do que a gente tem hoje. Que a gente tem hoje. Então, assim, você fala, isso é insuperável. Não, não é. A tecnologia evolui. Agora, é muito melhor que qualquer outro tipo de infraestrutura que a gente tem hoje. Hoje, a gente é muito mais vulnerável. Então, você trabalhando nesse ambiente que é criptografado e onde o próprio dono da informação tem o poder de selecionar qual informação sobre ele vai estar disponível para quem, é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Que mais, gente, que o blockchain pode... A gente falou agricultura, a gente falou nessa questão da burocracia, governo... Energia é uma área outra onde o blockchain tem evoluído muito, porque principalmente para energia renovável. Né? Por exemplo, hoje eu tenho energia na minha casa, ela veio da onde? Eu não consigo fazer uma seleção, por exemplo, eu só quero... Eu não tenho painel solar na minha casa, mas eu só quero energia renovável, só quero energia eólica e painel solar. Eu posso hoje, com o modelo de blockchain, eu posso carimbar a energia, cada quilowatt-hora que é produzido em cada fonte, cada quilowatt-hora já sai com o seu carimbinho de onde ele saiu. E eu posso querer comprar isso num mercado específico, né? Porque eu sei de onde vem. É como se cada quilowatt-hora tivesse a sua identificação específica falando de onde ele veio. Então, eu poderia escolher de onde eu compraria meus quilowatt-horas e montar, por exemplo, um portfólio de consumo de energia para mim renovável, porque eu não quero termoelétrica, eu não quero, sei lá, qualquer outro tipo de... Então, esse tipo de coisa pode vir a acontecer e tende a acontecer cada vez mais. E tenta incentivar a própria energia limpa, né? Exatamente. Porque você pode criar isso como... que você não sabe exatamente, lógico, o elétron, de onde saiu, que veio parar. Mas na hora que você começa a criar esses créditos, dizendo, olha, eu tenho 1 megawatt aqui, eu divido e começo a falar assim, podem ser comprados pelas pessoas. Então, eu vou comprar porque eu quero incentivar a produção desse tipo de energia. E aí você gera, eólica, exatamente, eólica, por exemplo. Cada quilowatt-hora vai estar carimbado com qualquer origem dele. Gente, a gente está terminando o programa, mas eu queria encerrar fazendo essa análise. O quanto que essa prototecnologia, né, vai ajudar a melhorar o mundo a partir da implantação, a partir da popularização. Acho que já está bem popular. O quanto que a gente vai ter um mundo melhor amanhã a partir dessa tecnologia? Bom, algumas coisas. Primeiro, transparência. Né? Você vai criar mecanismos de transparência muito mais eficientes do que tem hoje. Então, você vai ter chance de saber exatamente o que está acontecendo, quem que autorizou o quê, por quê, porque tudo tem que ser validado de alguma forma, segundo uma regra. Então, você vai criar isso. Segunda coisa é o seguinte, é o controle social. Quer dizer, como você não vai ter mais esse elemento validador central, né, mas você vai ter o processo de validação com base numa regra, então você vai criar um certo controle social. Assim, para fechar, ficar nessas duas, a melhoria na qualidade da transparência e um processo de validação baseado num controle social, isso é uma contribuição importante para a melhoria da nossa sociedade. O que eu acho que a questão é que os governos precisam se adaptar a esse tipo, né? Não, muitos já evoluíram, já estão trabalhando com isso, mas você pega o caso do Brasil ainda também, tem algumas experiências, mas ainda tanto a questão do rotativo da cidade de Belo Horizonte, como o caso também do governo federal, que tem usado como token, como para rastreabilidade, mas dentro de processos internos, ainda precisa evoluir para pensar, para usar para isso, para ter controle social e tal. Então, a gente poderia usar como documento de veículo, poderia usar para a Lei Rouanet, por exemplo, para todo mundo saber que dinheiro está indo para qual custo, quem está gastando, qual que é todo o trajeto. Então, eu acho que precisa virar a chave da mentalidade também dos governos para poderem se apropriar e se utilizar e ter essas vantagens. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigado. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.
uma situação.